Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos então conferir quais são os destaques de hoje. O presidente Michel Temer sancionou a MP do frete rodoviário, mas não teve aquela anistia para as multas do período da greve. Cai a previsão de safra para 2018, mas segundo o IBGE, a gente ainda vai ter uma safra boa apesar disso. Sobe o número de inadimplentes em todo o país e as contas básicas, como água e luz e eletricidade, são essas contas que estão pesando. O consumidor está tendo dificuldade em pagá-las. Petrobras recebe dinheiro recuperado pela Lava Jato, mais de R$1 bilhão, dinheiro que volta para os cofres da empresa. E aí, o resultado é que as ações subiram. E a gente tem aqui no estúdio uma entrevista com Fernanda Siqueira. Vamos falar sobre a colocação das mulheres nos chamados cargos de alta gerência. Cenário Econômico está no ar. Nós vamos então direto ao Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho, que vai dar para a gente os detalhes destes cerca de R$1 bilhão que agora voltam para a Petrobras, resultado aí das ações da Lava Jato. Marcelo, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a Petrobras informou hoje que recebeu uma devolução de R$1 bilhão e 34 milhões por meio de acordos de colaboração e leniência celebrados no âmbito da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Essa é a maior restituição recebida em um único período. E agora, se a gente somar todos esses recursos já transferidos para a companhia desde o início da operação, o montante ultrapassa os R$2,5 bilhões. A Lava Jato investiga um esquema criminoso de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro envolvendo funcionários de alto escalão da petrolífera, diretores das maiores empreiteiras do país, além de operadores. A petroleira disse também que vai seguir adotando medidas cabíveis contra empresas e indivíduos que lhe causaram prejuízos com os atos desvendados pela operação. Lembrando que em 2015, em abril mais precisamente, a Petrobras divulgou um rombo de R$6 bilhões. Na época, a cifra foi caracterizada como conservadora pelo então presidente da Petrobras, Aldemir Mendini, uma vez que poderiam surgir novos fatos na investigação. De acordo com o laudo de perícia criminal anexado pela Polícia Federal e um dos processos da operação, o prejuízo causado pelas irregularidades na estatal descobertas pela Operação Lava Jato pode chegar a quase R$43 bilhões. A estimativa tem como base uma tabela com os pagamentos indevidos envolvendo as 27 empresas apontadas como integrantes do cartel na Petrobras. Ainda conforme a investigação, as empreiteiras se organizavam em cartel para vencer licitações e se beneficiar de aditivos aos contratos. Essas empresas pagavam propina a diretores e gerentes da Petrobras, operadores e a partidos políticos, como PP, PT, MDB, por doação eleitoral. As legendas negam que tenham sido recebidos esse dinheiro ilícito. Vanessa. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Quem dera a gente conseguisse recuperar aí todo o dinheiro de corrupção no país, já pensou? Vamos ver então como é que fecharam as ações da Petrobras. Vamos dar uma olhada aqui, alta de 0,89% a R$20,31. Claro, com uma boa notícia como essa, né? Não podia ser de outra forma. A gente vai ver agora a revisão que o IBGE fez para a safra deste ano em relação aos números do ano passado. Uma redução de 5,7%, 226,8 milhões de toneladas. Essa safra inclui aí cereais, leguminosas e oleaginosas. Agora a gente tem aqui mais uma tela. Na comparação com junho, o IBGE também tinha uma previsão em junho, então a gente está falando da previsão de julho em relação à previsão de junho. Nesse caso, uma queda de 0,5%. Esse 0,5% equivale a 1,1 milhão, 1 milhão e 100 toneladas a menos que vão ser colhidas em 2018. Principal queda, e a gente vê 4,1% do trigo, 1% do milho, 0,2% do arroz e 3,4% do feijão. A queda do feijão também é expressiva e essa queda, segundo o IBGE, é a que mais poderia impactar a inflação. A primeira coisa que vem na mente é isso, né? Se a nossa safra vai ser um pouco menor, será que os preços vão subir? O IBGE diz que não, que por enquanto esses preços vêm controlados e que não há uma estimativa de que a gente tenha um impacto na inflação, porque ele seria puxado principalmente pelo feijão, mas o IBGE, por enquanto, está descartando este aumento da inflação. Só não foi maior essa queda porque algodão,
teve um aumento de safra, 1,3%, e soja também, 0,1%. Aí, então, esses dois resultados seguraram essa queda que poderia ser ainda maior. Agora, o que se deve? Segundo o IBGE, a chuva. A gente viu aqui em São Paulo e também em todo o país que choveu menos, choveu mais em outros lugares do país, e esse regime de chuvas desse ano afetou um pouco a safra, daí essa revisão do IBGE. Bom, a gente vai agora para Brasília conversar com Mariana Jungmann, porque o presidente Michel Temer sancionou a medida provisória dos fretes, deu muita polêmica, houve uma negociação depois da greve dos caminhoneiros e essa medida provisória é resultado dessa negociação. Mas, Mariana, parece que tem uma questão e as multas não vão ser perdoadas, diríamos assim. Boa noite, Mari, bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Isso mesmo, boa noite, viu? Olha, o presidente vetou o trecho que concedia anistia às multas judiciais e de trânsito que foram aplicadas durante a greve, por considerar que a medida seria inconstitucional. Quanto à tabela de preços mínimos do frete, essa foi uma das principais reivindicações dos caminhoneiros para encerrar aquela greve de maio. O texto da nova lei não estabelece o valor do frete, mas cria as regras para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres defina o piso. Essas regras levam em conta o valor do óleo diesel, pedágios e as características da carga que estiver sendo transportada. A tabela da NTT vai ser publicada 2 vezes por ano, em janeiro e julho. Mas sempre que o preço do diesel oscilar mais que 10%, uma nova tabela deverá ser publicada. Com a nova lei, fica proibida a cobrança de frete abaixo do piso, mesmo que o valor seja acordado por organizações coletivas dos caminhoneiros. No entanto, já existem ações anteriores questionando a lei do frete no Supremo Tribunal Federal. E hoje, a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, entrou com mais uma, cobrando a suspensão da tabela de preços mínimos. A CNA alega que a medida fere a livre concorrência, além de trazer prejuízos à população. Vanessa. Obrigada, Mariana. A gente vai ver agora os dados na inadimplência no país subiram. Essa pesquisa é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do SPC Brasil, mostra uma alta, isso em um ano, né? Em julho, na comparação com julho de 2017, uma alta de 4,31%. São 63 milhões e 400 mil brasileiros que estão negativados, é muita coisa, é 41% da população adulta. É um dado que chama muita atenção. E o mais curioso, falei no começo, água, luz, essas contas básicas são as que estão pesando mais. Significa que as famílias, de fato, estão tendo dificuldade em fechar um mês e pagar as contas mais simples, mais básicas, alta de 7,66% em relação a 2017 e as dívidas bancárias vêm em segundo lugar, claro, 6,90% são dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, financiamentos e seguros. A gente sempre fala aqui no cenário econômico, né? Cartão de crédito e cheque especial, juros altíssimos, mas que estão sempre à mão, é muito fácil de pegar, as pessoas acabam recorrendo, depois não conseguem pagar. Apesar dessas medidas que os bancos têm agora em relação ao crédito rotativo, são juros altos, as pessoas vão se embananando e com essas dificuldades da economia, desemprego em alta, muitas vezes a renda ficou um pouco achatada porque não houve muitos aumentos e aí a gente vê essa situação. A pesquisa mostra ainda outros dados que a gente vê aqui agora, faixa etária. De 30 a 49 anos é a maior parcela. 32 milhões de pessoas, 32 milhões de brasileiros nessa faixa etária estão endividados. Se eu não me engano aqui, salvo engano, 51% da população. E qual que é a explicação para isso? E aqui embaixo, Renato está aqui me dizendo, ó, aqui são 46%, de 25 a 29 anos, 8 milhões de pessoas. Agora, por que essa parcela aqui da população é a mais endividada? Segundo a Confederação e o SPC Brasil, é porque é justamente o momento em que as pessoas estão no auge ali da sua vida, né? Estão comprando, estão fazendo patrimônio, estão se casando ou estão casando de novo. É justamente a idade em que as pessoas estão se firmando e aí entram em mais dívidas e na situação atual acabam se embananando e tendo problemas com a inadimplência. Um dado bastante alto, bastante triste. Sudeste lidera, 10,4%, teve uma alta, mas também lidera, a alta foi expressiva, 10,4%. Nordeste, 4,84%. Centro-Oeste vem depois com 3,49%. Região Norte,
alta de 2,78%, e região sul, alta de 2,64%. A gente vai agora para a redação da TV Brasil aqui em São Paulo, porque apesar desse cenário, tem um setor que tem resultados muito positivos, que é o setor de franquias. Teve crescimento no faturamento, teve crescimento também no emprego. Quem traz os detalhes para a gente hoje é Luana Ibelli. Luana, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Vanessa. Isso mesmo, em relação a 2017, o balanço mostrou crescimento nas principais categorias. O faturamento das franquias no Brasil no primeiro trimestre desse ano foi 5,1% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Já o acumulado do ano foi 7% maior. Os setores com maior crescimento foram os de hotelaria e turismo, o de serviços e de entretenimento e lazer. No setor de hotelaria, esse crescimento foi impulsionado pelo e-commerce e por uma alta no turismo internacional. No de entretenimento, houve um bom desempenho dos ramos de brinquedos e games. No setor dos serviços e outros negócios, se destacaram os serviços de logística. Agora, menos lojas abriram e mais foram fechadas. O número foi de 0,1% a menos de lojas abertas e de 0,2% a mais de lojas fechadas. A geração de emprego não cresceu tanto em relação a 2017, ficou em 0,9%. As projeções gerais até o fim do ano são de aumento de 7% a 8% no faturamento, aumento de 3% nas unidades e 3% na geração de empregos. Outros dados interessantes do balanço foram sobre a distribuição dessas franquias e a utilização do e-commerce. A maior parte das franquias no Brasil estão em lojas de rua, num total de 65%. Os shoppings estão em segundo lugar entre os locais com mais franquias, são 21%. Sobre o e-commerce, 42,31% das redes utilizam o meio digital como canal de vendas. Vanessa. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Vamos dar uma olhada, então, no fechamento do mercado financeiro hoje. A gente começa... Não essa tela... essa sim. A gente começa com o índice Bovespa, fechou em leve queda hoje de 0,48%, abaixo dos 80 mil pontos, 79.767,99. Vamos agora dar uma olhada no próximo índice. A gente destaca hoje o Banco do Brasil. Por quê? Fechou aqui em alta, 2,97%, as ações a R$ 33,60, porque tem um motivo. Hoje foi divulgado o lucro líquido do segundo trimestre do Banco do Brasil, 3 bilhões 200 milhões de reais. É uma alta de 22,3% em relação ao ano passado. E por quê? Segundo o balanço comunicado do Banco do Brasil, eles explicam que houve um aumento das rendas de tarifas, aquelas tarifas que a gente paga para o banco, controle das despesas, a gente sabe que o Banco do Brasil saneou aí várias despesas, fechou algumas agências, deu uma reduzida no pessoal, o resultado foi esse, está aqui no lucro. E também menores provisões de crédito, acabou diminuindo o crédito disponível, com isso o Banco do Brasil conseguiu esse resultado que a gente vê aí, uma alta expressiva, 22,3%. Teve uma outra decisão relativa ao Banco do Brasil hoje, todos os funcionários do banco vão receber 3 ações cada um. Isso é claro, né? Tem um impacto no sentido de que você está trabalhando para o banco, mas você também é proprietário dele de alguma medida, porque tem lá as ações, então tem todo um impacto positivo em relação à produtividade, em relação ao empenho de funcionários. E os funcionários vão poder ficar com essas ações enquanto estiverem no banco, só podem vender depois que saírem do banco. Mas tem outros resultados de bancos também. A gente fala aqui bastante dos juros altíssimos cobrados pelos bancos e, coincidência ou não, outros bancos divulgaram resultados hoje. Eles tiveram uma alta de 17% no lucro no segundo trimestre também. E esse resultado é o maior lucro desde 2015, totaliza 18 bilhões 800 milhões de reais. Os bancos todos juntos. São eles nessa ordem: Bradesco, nessa ordem não, perdão, Itaú, maior lucro, depois vem Bradesco, depois Banco do Brasil e Santander. Nessa ordem são os bancos que mais lucraram no país, 18 bilhões 800 milhões de reais. 16 bilhões 800 milhões de reais, corrigindo. É isso. A gente vai agora para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com uma entrevista sobre a participação das mulheres nos cargos de alta gerência. Até mais. Estamos de volta com o cenário econômico. Aqui ao meu lado já está
Fernanda Siqueira, diretora da Reis Executive, que vai falar para a gente sobre essa pesquisa, né, Fernanda? Bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada, Vanessa, boa noite. Boa noite. Conta pra gente então o seguinte, vocês fizeram uma pesquisa lá na consultoria e aí o Brasil aparece numa colocação, diríamos, alarmante em relação à posição das mulheres em cargos de alta gerência. Isso. Qual é essa posição e quais seriam esses cargos de alta gerência? Quando a gente pensa em alta gerência, seriam as posições de diretoria e primeiro nível, né? Então, a gente fez um comparativo com todas as pessoas que passaram pelo nosso escritório em âmbito América Latina e, de fato, os números são alarmantes, né? Então, de 100% de todo mundo que passou, apenas 12% são mulheres. Então, é algo bastante... A gente está aí numa posição só melhor que qual país? Na verdade, o México ainda, enfim, é pior que nós, né? O Chile é quem lidera, na verdade, assim, 9% são mulheres no Chile, mas mesmo assim, se comparado um rol de todo mundo, ainda é bastante... É baixo. É muito baixo esse número. Aí você citou os demais países, né? Os outros países, Europa, países centrais, eles têm uma proporção melhor, muito melhor ou não? Na verdade, a nossa pesquisa ela não chegou, porque Sim, a gente faz parte claro. de uma regional América Latina, então não saberia te dizer com fatos e dados como se passa lá, mas obviamente é algo mundial. Né? Todas as empresas, inclusive multinacionais, falam muito sobre isso, sobre a questão da diversidade, né? Então, num âmbito até amplo, não só mulheres, como diversidade como um todo, né? Justamente, porque a gente está aqui falando exatamente de mulheres, mas a gente sabe que mulheres negras e ainda essa diferença é ainda muito maior, né? Bem maior. É muito maior. Agora, vocês conseguiram diagnosticar em alguma medida por que isso acontece? Por que as mulheres são ainda tão minoria nesses cargos de alta gerência e mais? Outros cargos foram investigados, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, uma liderança menos tão alta. Nós temos uma outra divisão que também cobriu tudo isso, então as posições que a gente chama de middle management, que é a média e alta gerência. Esse estudo ele acabou ficando mais com as posições de diretoria, os primeiros níveis dentro de uma organização, né? Quando a gente pensa o porquê das razões, é só a gente pensar na nossa cultura latina, né? Então a gente sabe, nós mulheres sabemos, né, qual é a nossa condição perante a sociedade. Sabemos também que muitas vezes as organizações elas têm receio até de fazer com que essas pessoas cheguem em cargos muito de liderança, em função de licença maternidade, em função de diversas coisas, até mesmo de entenderem que eventualmente a mulher ela não teria as mesmas capacidades que um homem na liderança. Então são questões que eu acho que vem evoluindo, né? A gente vê hoje uma real preocupação das empresas em quererem ter um ambiente mais diverso, mas é algo que sempre aconteceu, permanece acontecendo e vamos ver como que vai ser daqui 10 anos, né? Pois é, em pleno século XXI, né? Agora, não é só por essas questões que envolvem lá, que acabam sim ficando mais sob a nossa responsabilidade até hoje, né? Não é só uma questão de filhos, de licença maternidade, de ter outras responsabilidades em casa, que ainda hoje os homens acabam estando mais liberados. Eles ainda duvidam das capacidades das mulheres? Infelizmente, acho que esses assuntos são um pouco, ninguém fala propriamente abertamente, mas nos processos, em alguns deles, você percebe uma tendência, uma preferência, né, pelos homens, né, propriamente dito. Então, e claro, a gente como mulher e até na minha profissão, o meu papel é alertar, obviamente sempre trazer opções diferentes, né, que não só mulheres. Então, você mencionou negros, então diversidade como um todo. Eu gosto de falar sobre isso porque a gente está no século XXI, né? Pois é. Não adianta você só falar de mulher. Pois é. E uma outra coisa que a pesquisa verificou também é que, além de elas estarem, né, em pouca quantidade nessas posições, o tempo da mulher é mais demorado. A gente leva mais tempo para chegar lá. Aí acho que tem razões biológicas, né, para isso. A gente, de fato, tem o nosso período de licença maternidade, a gente sabe que tem que ficar um pouco fora da empresa, até para que a gente possa, enfim, ficar com o recém-nascido. Isso também está mudando, né? Então, se a gente for pensar hoje na nossa legislação, existe também essa tendência da licença paternidade ser mais estendida, não só a maternidade. Então, as coisas estão começando a ficar um pouco mais equânimes. Né? Não só a mulher ela é responsável, enfim, em ter uma família. O homem é tão responsável quanto. Então, por que não ela chegar naquela situação de ser uma executiva? Agora, a questão da idade é muito em razão de uma questão pessoal nossa, né?
E existe, assim, com que idade os homens conseguem essas mesmas posições em que essas mulheres estão? Qual a idade dos homens e a idade das mulheres para chegar lá, digamos assim? Em posições de alta liderança, como a gente chama o C-level, né? Então, a nossa pesquisa, a gente viu que homens entre 40 e estão nesta posição. A mulher é a partir de 50. Então, você tem realmente... É uma década de diferença. É. E essas mulheres que estão no topo, a qualificação delas, não sei se a pesquisa chegou nesse âmbito, mas enfim, se você sabe dizer de uma outra forma. A qualificação dessas mulheres em relação aos homens, e aí são 10 anos de diferença, daria até para se qualificar mais. Eles estão paritários? A qualificação é a mesma ou não? As mulheres estão muitas vezes. Em algumas situações você vê, acho que é até uma questão muito de nós mulheres, né? A gente é mais preocupada. A gente procura realmente nos qualificar, até porque a gente já sabe como que vai ser difícil. Então as mulheres, elas têm essa tendência até de serem mais dedicadas, de se preocuparem mais. De conseguirem fazer mais coisas ao mesmo tempo. Conseguimos equilibrar os pratinhos. Mas enfim, né? Nem sempre é só isso, né, Vanessa, que faz com que a gente consiga ascender. Não é só a formação, né? Você realmente ter pessoas dentro da organização que, obviamente, te apoiem e te ajudem a galgar essas posições, né? A gente pode dizer também, até com base na sua experiência pessoal e, enfim, né, convivendo com outras mulheres, a gente acaba tendo que desenvolver, não só para além da formação, como você acabou de sugerir, a gente tem que desenvolver também outras estratégias para conseguir as mesmas coisas que os homens. Sim. Né? Passaria por quê? Assim, que conhecimentos para quem está em casa, para as mulheres que estão nos assistindo, para se inspirarem ou tentarem colocar em prática? Que conhecimentos, que habilidades que seriam importantes, na sua opinião? Além das questões técnicas, que obviamente, né, para qualquer posição executiva são essenciais, idiomas e tudo isso, que obviamente isso tudo é super importante. Se você quer realmente ter uma longevidade na carreira executiva, especialmente em multinacionais, mas tem habilidades muito pessoais, né? E na nossa pesquisa a gente fala muito sobre o líder, né? O que é esse líder do 4.0? Eu adoro falar sobre né, essa coisa da tecnologia ligada, porque é isso, né? Então, o que seria essa mulher 4.0, né? Então, nós já somos, né? Por iminência, a gente já consegue ser. Mas, assim, o que ela precisa ter? E é isso, eu acho que tem que ser uma pessoa de fácil acesso, adaptabilidade, alguém que perceba, né, os cenários. E a mulher, ela tem essa capacidade intuitiva, muitas vezes, né? De construir os laços. E aí, através deles, é onde você começa a galgar posições. Então, com certeza, para as mulheres, para os homens também. Então, eu te falo que 80% dos nossos processos e projetos, a gente olha muito para a capacidade pessoal desse candidato, né? Como é que ele consegue permear, o que ele consegue trazer a mais, além do técnico. Quer dizer, de um modo geral, né, a gente vê que cada vez mais essas habilidades pessoais, tudo isso acaba contando muito, porque, enfim, né, tem muita gente qualificada no mercado, né, o desemprego está aí, mesmo imagino que para setores mais altos, né, de cargos mais elevados, as pessoas se qualificam, Exato. Né? E esses traços pessoais hoje em dia contam muito, né? Muito, assim, 80% é aquilo que a gente realmente precisa investigar, é onde você tem que ter uma atenção muito grande, o que eu acho muito interessante, porque você percebe que duas pessoas na mesma posição são totalmente diferentes. E aí a gente fala muito sobre cultura da empresa, o que dá certo, o que não dá certo, né? O que ela tem de nato, né? Como é que ela vai conseguir construir aquilo? Porque uma empresa é um organismo vivo, ele precisa de pessoas. Verdade, né? A gente muitas vezes não pensa por esse lado. Exato. Né? Você falou da cultura das empresas e aí aparece na pesquisa também que é importante não só para a mulher que elas galgam posições e para, né, para qualquer outra minoria, vamos colocar dessa forma, mas que isso também é um fator positivo para a empresa, né? Por que é importante para a empresa ser diversa? Porque por mais que se diga isso, parece que as empresas ou quem está no nível gerencial das empresas não se convence, né? Exato. Isso é uma questão, hoje com a questão da tecnologia também, as empresas elas são muito reconhecidas pelo público. Né? Então, o público, os clientes, o consumidor, ele quer isso, né? E a gente fala muito sobre o que a gente chama de employer branding, ou seja, como é que você trabalha a imagem da sua empresa perante o mercado, né? E aí, acho que tem um pouco disso, o acesso à informação de como é que essa empresa como é que é a cultura dessa empresa, qual é a fama dessa empresa no mercado. E, por outro lado, também tem toda essa geração nova que está chegando, que, assim, eles tratam como pessoas. Eu acho interessante, eles não falam mulher, homem, são pessoas, né? Então, a gente precisa estar preparado para tudo isso. Para o mundo que mudou, Para o mundo que mudou. Fernanda, muito obrigada por sua presença aqui. A gente espera, né, que tudo isso mude. Vamos trabalhar para isso. Eu que agradeço. Obrigada, boa noite.
O Cenário Econômico fica por aqui. Amanhã, Adalberto Piotto está de volta e a gente se vê de novo também. Boa noite.